Aqui, ninguém veio. E esse cara era um mané, eu já falei isso aqui, esse cara era um mané. Um mané. Tudo que ele tem hoje, ele deve ao Palmeiras e ao Brasil. Perfeito. Tudo. Ele é incapaz de falar uma coisa boa do nosso futebol. Os campos são ruins, as arbitragens são ruins, os jogadores são ruins, a direção é ruim, isso e aquilo é ruim, os repórteres são ruins. Ele só faz crítica, cara. Ele ganha a vida dele no Brasil e ele não é brasileiro. Ele deveria ter um pouco de respeito e consideração com os brasileiros. E ele não tem. É um cagador de regras profissional. Polêmica aqui, vou colocar pra vocês. Sormani revoltado com Abel mais uma vez, né? E também o Facincani ali falando da questão do Abel no Palmeiras, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o like e bora pra polêmica. E ela não conseguiu fazer a pergunta. E ela não conseguiu fazer a pergunta. Perfeito. Então a primeira coisa que o Abel... Que na verdade, eu vou até dizer uma coisa tá assim. deixando eu falar. Não, desculpa, Flávio, é que assim, a pergunta não é nem que ela foi pertinente. Uma pergunta informativa. Exato. Informativa. Porque uma pergunta pertinente é por que seu time tá jogando assim, assado, papá, você colocar o cara... Ela nem isso fez, ela falou, Abel, o Mike se machucou de novo, tá tudo bem com ele? Ela pediu pra atualizar a situação do Mike. Era uma informação só. E quando ela pede isso, Flavinho, você, Sormani, Facincani, já reportamos um pouquinho nessa vida. Quando a Aline faz essa pergunta, o Abel não responde a Aline, ela não responde a Band News FM. Ele responde à torcida do time dele. Exato. Ele responde à torcida do Palmeiras. Ele explica o que vai acontecer nos próximos jogos para esse torcedor apaixonado pelo time. Ele nunca fala ao Flávio, ao Facincani, ao Bruno Lohance ou ao Sormani. Nós unimos pontos, torcedor e quem joga, e para quem se torce. Isso daí parece que em algum momento se perdeu. E que as pessoas, em alguns momentos, querem fazer perguntas para que elas se coloquem como grandes conhecedores, e ele não faz uma pergunta, ele defende uma tese, e não, o que obviamente não foi o caso. E em outros momentos, quem vai responder simplesmente ignora o que foi dito para mandar recado, para passar mensagem, para fazer o raio que o parta, menos responder aquilo que lhe foi perguntado de maneira direta. Abel, qual a situação do Mike? Blum, ele já atropelou. Então aí já teve a primeira coisa condenável, né? Interromper uma pergunta da Aline e depois um negócio absolutamente infeliz, né? Inexplicável, desnecessário. Eu só devo satisfação a 3 mulheres. Deve satisfação, Abel, a todas as mulheres do planeta, não são apenas 3, né? A gente, nós, homens principalmente, por tanto mal que a gente... traz ao esse planeta desgraçado, a gente deve satisfação para todas as mulheres do mundo. Mas aí fica esse papinho, a minha mãe, minha mulher e a Leila. Ele não diria isso se a perguntadora fosse um homem, né? Então que porra é essa, bicho? Boa. Não dá pra entender. Aí depois vem pedir desculpas. Em nota. Não, ele pediu desculpa, coisa Ele nenhuma. disse que telefonou, teve uma nota oficial. Ela confirma que recebeu a ligação. Ela recebeu uma ligação dele. Tá, mas o que ele falou? Mas Porque aí é na nota, privado, né? Porque na nota, ele não explica. Ele não pede desculpas, perdão. Aí é que você falou. E a desculpa por telefone, ela é particular. E ele ofendeu as mulheres e a menina, a Aline, publicamente. Então a desculpa tem que vir por... A próxima entrevista coletiva do Palmeiras, pós-jogo, não sei contra quem que vai ser, a primeira coisa que o Abel tem que chegar e falar, gente, é o seguinte, desculpa, eu errei. Aliás, errou mais uma vez, porque esse cara ele só acerta numa coisa, no campo. Fora do campo, ele só faz cagada. Concorda, Facinca? Só faz cagada. Esse ano, entendeu? Esse ano nem isso, né? Esse ano nem isso. Atualmente nem no campo. Esse ano... Gente, e outra coisa. E o Abel é um baita técnico e papapá. É verdade. Pro nosso futebol. Porque se ele fosse tão bom assim, ele tava na Europa, ele não tava aqui. O Milan veio buscar o Abel? Não. O Real Madrid veio atrás dele? O Chelsea em crise? Barcelona foi atrás dele? Chelsea em crise. O Bayern perdeu o técnico. O Nagelsmann veio atrás, veio aqui atrás, ninguém veio. E esse cara era um mané, eu já falei isso aqui, esse cara era um mané. Um mané. Tudo que ele tem hoje, ele deve ao Palmeiras e ao Brasil. Perfeito. Tudo. Ele é incapaz de falar uma coisa boa do nosso futebol.
Os campos são ruins, as arbitragens são ruins, os jogadores são ruins, a direção é ruim, isso e aquilo é ruim, os repórteres são ruins. Ele só faz crítica, cara. Ele ganha a vida dele no Brasil e ele não é brasileiro. Ele deveria ter um pouco de respeito e consideração com os brasileiros. E ele não tem. É um cagador de regras profissional. Profissional. E o que ele fez ontem com essa menina é uma vergonha. Agora eu quero saber o seguinte: o que a Leila Pereira vai falar? Nada. O que é que ela vai passar pano de novo? Sim, porque ela já colocou a nota. Vai passar pano de novo. Então, dona Leila, não me venha com essas conversinhas fiadas, ficando levantando bandeira, porque hoje entrevista só com mulheres. Hoje as mulheres... hoje a senhora tem a oportunidade de dar um puxão de orelha nesse mal educado, nesse grosso do Abel. A senhora tem a grande chance de fazer isso. Não passe o pano. Não passe o pano pro Abel. Por favor. Mas tem Sormani, nota da Leila? Palmeiras. É um colonizador. Não, a nota da Leila é a mesma do Abel. É isso. É a então, mesma do Abel. É o que mostra, né? Porque é uma nota que a gente pode ver no texto que me parecia... E foi escrita pelo Abel, né? Não. Foi escrita por qualquer pessoa, né? Menos, enfim. Olha, e depois podem xingar a gente. O que eu tô dizendo é o seguinte... O pessoal fica bravo, né? O pessoal fica bravo. São os abeletes. Os abeletes. Os abeletes. O pessoal pode ficar bravo. Os crefícios. Chamando a gente de lacrador. Os abeletes. Esses, pra mim, também... não dizem absolutamente zero, nada. Muito menos nada, pra mim. Nada, Muito menos nada. pra mim, né? São os abeletes. Sim. Entendeu? Eles morrem de paixão pelo Abel. Sim, se tem pessoa... Os fins justificam os meios. É isso que eles acham. Por isso que eu falo que Entendeu? a gestão do Palmeiras... Desculpa, Facinca. Se tiver que ganhar um campeonato roubado, que se ganhe. O importante é ser campeão. Isso permeia a mentalidade dos abeletes. Sim, não. E outra coisa, né? Eles tratam esse período do Abel como maior que a história do clube. Hoje eles estão dando parabéns pro Abel, não estão dando parabéns pro Palmeiras, né? E eu tenho visto vários, assim, né? As repercussões são das mais diversas. Nada é por acaso. 2021 pra frente, o Palmeiras se estagnou em suas questões técnicas, em suas questões táticas, em suas questões de planejamento. E não é por acaso depois que a presidente assumiu o comando do clube. Uma presidente que no final de semana estava preocupada em abraçar a Ivete Sangalo quando o time precisava, né, de uma presença direta dela, num caso como esse, numa semana em que precisava de uma cobrança forte em relação aos acontecimentos de um time que jogou de forma covarde nos primeiros jogos contra Botafogo, Flamengo, num Palmeiras que não tem jogado bem, num Palmeiras que precisa de reforços, no carro-chefe desse clube. Ela só existe para o futebol por causa do futebol do Palmeiras e não por causa da piscina, não por causa da bocha, não por causa do churrasquinho de final de semana, da pizzaiada de sábado à noite. Ela só existe para o futebol por causa do futebol do Palmeiras, né? Para o meio do futebol. Tá aí essa preocupação da presidente do Palmeiras. Então, fiquem como vocês quiserem. Se vocês acham isso bacana, ótimo, parabéns para vocês. Eu não acho assim. Acho que o interesse é de que um clube nesse momento, ele não está mais soberano, né? Se não é nem essa palavra, mas não tá mais sozinho ou apenas polarizado com o Flamengo no topo do futebol brasileiro. Cresceram São Paulo, cresceram Fortaleza, como a gente tem visto, Botafogo, tantos outros têm crescido. E um clube que precisa, que tem a ambição do Palmeiras de sempre brigar pelos principais títulos e avançar a fases mais agudas de competições, ele precisa estar em constante evolução e constante investimento. Coisa que nesse momento o Palmeiras não faz. Pelo contrário, o clube está entregue às mãos de uma pessoa que tem todos os interesses, menos o desenvolvimento do futebol do clube. Interesses próprios pessoais, interesses egocêntricos. E por isso que o Palmeiras, cada vez mais, tem uma gestão que me preocupa. Uma gestão que surfa na onda do que foi criado em 2013 com o Paulo Nobre, que foi mantido e muito bem melhorado com o Maurício Gagliotti, que também foi o responsável pela presença da presidente Leila Pereira hoje, que pra mim errou ao virar as costas para aquele que o colocou de uma forma muito simbólica na política do clube. Mas é uma gestão que surfa na onda, não é uma gestão que construiu, é uma gestão que apenas faz o beabá daquilo que se espera de um bom administrador. Não fazer besteira com aquilo que foi bem construído. Apenas isso. Esse é o Palmeiras hoje. Qual a maior contratação do Palmeiras de 21 pra cá? Eu gostaria de continuar nesse tema, se vocês me permitem. Perdão. Me desculpa. Não. No tema eu acho que... Eu queria ler a nota da Leila. Não, você não vai ler. Não tem essa resposta da Leila. Parabéns aos envolvidos, é isso.
Por isso que eu tô falando. Olha, né? o que São me bandeiras parece é o seguinte, seletivas. Sormani, a presença da Leila Pereira como presidente de um clube tão importante, tão forte, vencedor, etc e tal, é uma vitória das mulheres, sem dúvida nenhuma. Claro. E ela O levantou... Marlene Matheus já e- tinha sido presidente do Corinthians na década de 1980, mas né? a gente sabe, Patrícia Sormani, Mourinho. porque... Ô, Patrícia Mourinho, ela não é pioneira de nada, hein? Não, não é Exato, pioneirismo, não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu quero dizer. Mas se trata como? A Marlene Matheus foi um fantoche do Vicente Matheus, a gente sabe. A Patrícia Mourinho foi uma má presidente do Flamengo, né? Sim. E a Leila Pereira é um caso de sucesso. E a gente comemora, a gente festeja isso. E ela ergueu essa bandeira, uma bandeira feminista até, né? Nas suas declarações, foi chefe de delegação da CBF, da Seleção Brasileira, em jogo e tal. Mas no momento em que o Abel Ferreira, eu não vou nem dizer que ele foi misógino, eu acho que ele foi mal educado mesmo, grosseiro, né? Foi vulgar nas suas palavras, como ele tem sido. Flávio, normalmente. o Abel não tá mais Mas deixa eu afim de- acabar de falar, desculpa, gente. desculpa. Eu acho que nesse momento, pela bandeira que a Leila Pereira ergue, Exatamente. a manifestação dela e a reação dela deveriam ser um pouco mais veementes, entendeu? Ela passou pano pro Abel de novo. Condizente. Condizentes com o que ela tem pregado, né? E é verdade, ela acaba se passando. Existe o tal do passar pano, assim, parece que ao Abel tudo é permitido. Exatamente. Né? No Não, Palmeiras. ele assinou um contrato, um pré-contrato, segundo consta, ele não viu o papel, com o time da Arábia. Aí, o tratamento dado ao Abel foi um. Quando o Dudu negocia com o Cruzeiro, o tratamento dado é outro. Dudu nunca mais vai vestir a camisa do Palmeiras. E teve que engolir seco. Porque o Dudu falou assim, não vou sair. Eu tenho um contrato, se quiser me mandar embora, me paga a multa. E Com ela o não vai maior pagar. salário do clube. O maior salário do clube. Entendeu? Quer dizer, Está voltando de um ano de lesão. Diga-se de passagem. Exatamente. E o Abel faz essas pataquadas aí e fica por isso mesmo. Ela não tem essa veemência que você falou, Flavinho, quando é o Abel. E ele cansa de fazer coisas desse tipo. Eu ouvi uma justificativa que é completamente estapafúrdia. Você já foi a Portugal, você já viajou, Sormani, não sei. Acho que Portugal só no aeroporto. Comprei um livro. E muita gente diz, o português ele é literal e muitas vezes parece ser grosseiro. E aí tem um exemplo, todo mundo já viveu isso, né? Você chega numa padaria em Portugal, você tem pão? O cara, não, tem avião. Mas você tá numa padaria porque você quer pão. Isso daí virou folclore e tal. E o português, de fato, ele é muito literal quando você conversa com ele. E isso nos soa duro e às vezes grosseiro. Com o Abel isso já aconteceu algumas vezes. Mas nesse caso não dá pra levar por esse lado. Porque a pergunta não tem nada que justifique a resposta. Nada. Entendeu? Nada. E ainda, inclusive, ele sequer permite que a pergunta seja concluída como observou o Sormani. Então, assim, puxa, eu acho o Abel genial como técnico. Acho ele fora do normal, fora da curva. Não é. Eu Desculpa, acho, Bruno. eu Não acho. é, não é. Eu acho Ele que é ele aqui. propôs. Ele fez times do Palmeiras que não eram brilhantes serem brilhantes. Se não na forma de jogar, mas na conquista. Mas eu te pergunto, Na na conquista, Europa no ele estaria título. onde? Qual seria a prateleira que ele ocuparia hoje na Europa? Sormani. Não, eu concordo com você. Aqui no futebol brasileiro, o que ele fez com o Palmeiras... É histórico. Com muito menos dinheiro do É que o Flamengo. histórico, é histórico. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Perfeito. Não tem a menor dúvida disso. Agora, ele se acha um dos melhores treinadores do planeta. E ele não é. Não é. Não é, porque se ele fosse bom assim, ele que é um europeu, estaria hoje trabalhando na Europa. E ele não teria sido buscado no PAOK. Eu acho que o grande problema é que o pensamento da diretoria, como ela se acha maior que a história do clube, ela se acha maior que o próprio Palmeiras, se acha muito maior que a torcida, anda pra torcida e, literalmente, né, a gente tem visto manifestações cretinas por parte desses que têm gerido o clube em relação ao tratamento a torcedores comuns, tá? Não vou nem dizer a organizada, comuns mesmo. Os personagens hoje estão numa prateleira que eles se colocam acima do bem e do mal no Palmeiras. E eles esquecem que o clube e a torcida é a razão da existência de todos eles. Tá? Eles são, claro. E isso parte pelo pensamento da diretoria do Palmeiras hoje, tá? E o que me chama a atenção nessa nota é que ele fala o seguinte, que ele utilizou a pergunta da referida profissional, que deveria falar da repórter, da moça, né? Não referida profissional, para transmitir uma mensagem que já estava em minha cabeça. Quer dizer, o Abel já está premeditando chegar em entrevista coletiva para dar porrada nos outros gratuitamente. Que se a mensagem que Ele estava na chega cabeça armado. dele...
numa goleada por 5-0. E com discursos assim, os verdadeiros palmeirenses são os que me aplaudem, são os que aplaudem o time. Me desculpem vocês da minoria que me xingam, que na verdade é uma minoria. E pera um pouquinho, o torcedor tem o direito de cobrar futebol. Minoria. Os Abeletes são fortes. Não, os Abeletes são fortes, não, mas ele tá falando daqueles que o criticam. O que eu fico assim, abismado o Palmeiras virou um clube que tá jogando a torcida contra ela própria. Contra ela própria. E virou um clube mimado, virou um clube mal acostumado e que ele só quer justamente bajulação. Quando era um clube que cresceu na base dos pés no chão, na base da dificuldade, né? Na base da humildade. E hoje ele é um clube que pra ele só vale a passagem de pano na cabeça. E até na cornetagem. Todo mundo sempre brincou com a turma do amendoim, falou: o palmeirense é um torcedor contestador. Sim. É um torcedor que mesmo com o Filipão, no momento mais emblemático do clube, tinha a turma do amendoim que contestava, que cobrava, que pedia, que queria ver um Palmeiras diferente a cada momento, né? Até esse poder de contestação talvez tenha sido deturpado ou mudado no caminho. E, Brunão, assim, qual é o problema de você falar que o Abel, além de ser um grande técnico, o maior da história do Palmeiras, como a torcida tem deixado muito bem claro, e eu penso assim também, ele... Rapaziada, polêmica não para sobre Abel Ferreira no Palmeiras, né? Agora Facincani descascando e Sormani injuriado, né? O Sormani que já tinha falado semana passada que o Abel não agrega nada aqui no futebol brasileiro, né? E agora, com esse assunto aí da repórter aí, eles descascaram o Abel Ferreira sem dó nem piedade, né? Se você concorda com Facincani, com Fábio Sormani, deixe sua opinião. Se você concorda com o Abel, com os coices que ele vem premeditadamente, como diz o Facincani, aí, positivas para dar nos repórteres também, deixe sua opinião aí nos comentários com respeito, tá, galera? Mais polêmicas aí na mídia eu trago aqui para vocês, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima treta aqui no TNR Fute.